As próximas superfícies que vamos estudar são as superfícies quádricas. Essas superfícies se comportam de acordo com essa equação geral. Nós vamos estudar casos particulares em que as constantes A, B, C, D e E são específicas. Por quê? Trabalhando com constantes de forma a deixar essas equações mais fáceis de se visualizar, nós vamos cair nas quádricas, que são estudadas lá, quádricas não, nas cônicas, que são estudadas lá em geometria analítica, ok? Então, por exemplo, nós consideraremos um dos eixos igual a constante, ou x, ou y, ou z, para a gente visualizar qual que seria o comportamento das cônicas. E aí, só para a gente relembrar aqui, ó, a equação geral, é lógico que vai variar aí, né, de acordo com o eixo que ela vai estar, mas, por exemplo, as elipses, ela tem as equações, a equação geral na forma x2 mais A2 mais y2 sobre B2, eu falei mais A2, né, sobre A2 igual a 1. Essa aqui seria a equação da elipse, né, com eixo xy, mas pode estar em xz, pode estar em yz. Nós temos as hipérboles, né, equações x2 sobre A2 menos y2 sobre A2 menos x2 sobre B2, por exemplo, igual a 1. E aí, pode ser x aqui ou y aqui, esse menos indica que o eixo imaginário é em x e o eixo real é em y. E temos as parábolas, né, que seriam y igual a x2, ou x igual a 2y2 e por aí vai. Então, seriam as equações que a gente estuda, pegando as equações das quádricas, das superfícies quádricas, analisando os eixos de 2 a 2, o que vai acontecer é que vão aparecer alguma dessas cônicas aqui, ou elipse, ou hipérbole, ou parábola. Lembrando que a circunferência é um caso particular da elipse, né? E o que a gente chamaria aí de esfera. E aí, trabalhando com essas cônicas e o comportamento das quádricas, a gente teria basicamente as formas elipsoide, paraboloide, cones elípticos e hiperboloides. Então, nós vamos estudar, por exemplo, aqui, ó, o elipsoide. Como que seria o comportamento do elipsoide? Aqui nós temos x2 sobre A2 mais y2 sobre B2 mais z2 sobre C2 igual a 1. O que acontece aqui? Se eu fizer z igual a 0, eu estaria no plano xy. E no plano xy, nós temos então aqui, ó, x2 sobre A2 mais y2 sobre B2 igual a 1. Então, aqui seria a equação de uma elipse com vértices no x igual a mais ou menos a e y igual a mais ou menos b. Então, se a gente pegar aqui, ó, xy, notem, o x, a elipse, tem extremidades em mais a e menos a, em y mais b e menos b. Então, aqui eu consigo construir essa elipse. Se eu agora, vamos tirar aqui, eu ignoro o eixo y ou deixo o eixo y igual a 0, eu vou estar no plano xz. No plano xz, eu tenho x2 sobre A2 mais z2 sobre C2 igual a 1. Então, aqui eu tenho de novo uma elipse, só que agora no plano xz. Quais são as extremidades? A no x, C no y. Então, notem, aqui eu tenho C, aqui eu tenho A, e então aqui eu vou ter uma elipse delimitando essa equação, né? Representando essa equação. E posso fazer a mesma coisa agora se eu anular o eixo x, ou fazer x igual a 0, né? Então, eu vou ter uma elipse em yz. Então, seria aqui pegando o eixo y com o eixo z, eu teria a mesma equação, né? E essas extremidades. Só que o que eu estou fazendo é para x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 0. Fazendo x, y, z variar, a gente vai percorrer, então, todo o nosso hiperboloide. Lembrando que, dependendo do valor de A, B e C, essa forma do hiperboloide vai mudar, né? Eu posso ter ele mais achatado aqui em z e mais comprido em y. Mas a forma geral dele será assim. Então, o elipsoide, ele é formado por elipses, né? Toda vez que você corta o elipsoide em planos paralelos, tanto a x, quanto a y, quanto a z, o que você vai ter, a curva obtida nessa interseção sempre vão ser elipses.